Bem, vindo ao conto encantador de Marisol Vega e Rowan Lark, uma história de amor inesperado, florescendo de um arranjo desesperado. Siga sua jornada na Silverthorn Farm, onde o que começa como um casamento de conveniência se transforma em algo genuíno e profundo. Os corações serão testados, segredos revelados e o verdadeiro amor descoberto. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O sol da noite lançou longas sombras na estrada empoeirada, enquanto Marisol Vega caminhou em direção a Hollow Creek. Sua mochila parecia mais pesada a cada passo, e seus sapatos gastos há muito pararam de proporcionar conforto. Aos 25, ela já havia experimentado mais decepção do que a maioria das pessoas enfrenta na vida. Só um pouco mais, ela sussurrou para si mesma, lembrando-se da promessa que fez à mãe antes de morrer. Vou fazer algo desta vida, não importa o que custe. A pequena cidade agrícola parecia algo de um cartão postal, penteado, singular e esperançosamente cheio de oportunidades. Depois de ser rejeitada em 5 entrevistas de emprego na cidade e gastar seu último dólar na tarifa de ônibus, Marisol não teve escolha a não ser encontrar trabalho aqui. No mês passado, ela estava dormindo em ônibus e em estações de trem, lavando os banheiros públicos e esticando um pedaço de pão por dias. Seu orgulho era a única coisa que ela havia deixada, e até que estava se esgotando. Quando a escuridão caiu, Marisol viu uma grande fazenda na beira da cidade. Uma placa de madeira na entrada dizia Silverthorn Farm. A propriedade parecia bem mantida, com uma bela fazenda de 2 andares cercada por acres de campos. Uma luz brilhava de dentro da casa, oferecendo um farol de esperança. Marisol hesitou, no final da garagem. Ela não era um mendigo, mas estava desesperada. Talvez eles precisassem de ajuda com a colheita. Ou talvez a deixassem dormir em seu celeiro por apenas uma noite. Respirando fundo, ela caminhou até a porta dos fundos e bateu. Depois de um momento, a porta se abriu para revelar um homem alto, com ombros largos e um rosto sério. Seus cabelos eram castanhos escuros, seus olhos um verde profundo que a avaliou com cuidado. Ele parecia estar no começo dos 30, com a pele bronzeada e as mãos indicadas de alguém que trabalhava ao ar livre. "Posso ajudar?" Ele perguntou, sua voz profunda e cautelosa. Marisol endireitou sua coluna. "Lamento incomodá-lo. Meu nome é Marisol Vega. Acabei de chegar à cidade e me perguntei se você precisa de alguma ajuda na fazenda. Sou um trabalhador. Esforçado." O homem a estudou silenciosamente, sua expressão não dando nada. "Eu não quero problemas", acrescentou ela rapidamente. "Apenas um piso e um teto até amanhã. Talvez seu celeiro?" Ele continuou olhando para ela e Marisol lutou contra o desejo de virar e correr. Finalmente, ele se afastou. "Você pode dormir no celeiro", disse ele. O alívio foi inundado por ela. "Obrigado, eu vou embora." "Ou na casa", ele interrompeu. "Se você se casar comigo amanhã." Marisol olhou para ele, certo de que ela miseárdia. "Com licença?" "Meu nome é Rowan Lark", disse ele. "Eu possuo esta fazenda e preciso de uma esposa." Uma risada nervosa escapou de seus lábios. "Isso é algum tipo de piada? Estou completamente falando sério." O rosto de Rowan permaneceu impassível. "Eu não quero romance, ou drama, ou expectativas. O que eu preciso é uma esposa no papel." Marisol deu um passo atrás, imaginando se ela havia cometido um erro terrível vindo aqui. "Por que você pediria a um estranho que se casasse com você? Para cumprir uma cláusula na vontade do meu avô", explicou ele com naturalidade. "Só sinto a propriedade da fazenda Silverthorn se for casado no meu próximo aniversário, que é em 2 semanas. Marisol balançou a cabeça em descrença. "E você está me perguntando? Alguém que você acabou de conhecer? Não tenho tempo para cortejar alguém, e não estou interessado em fingir." Rowan cruzou os braços. "Eu simplesmente quero alguém honesto. Respeito. Temporário." A palavra temporária chamou sua atenção. "O que você quer dizer com temporário?" "Apenas fique 6 meses", disse ele. "Então você estará livre, e vou garantir que você saia com dinheiro suficiente para começar de novo onde quiser." Mente de Marisol Raced.
Este homem estava claramente fora de sua mente. No entanto, havia algo sobre sua franqueza que não parecia ameaçadora, apenas estranhamente prática. Deixe-me esclarecer isso, disse ela. Você quer que eu me case com você? More aqui por 6 meses fingindo ser sua esposa, e então você me pagará para sair? Rowan assentiu. É um acordo de negócios, nada mais. E por que devo confiar em você? Não sei nada sobre você. Você não precisa confiar em mim, ele respondeu. Você está livre para sair a qualquer momento. O celeiro é assim. Ele apontou para uma grande estrutura vermelha. Ou você pode pensar na minha oferta durante o jantar. Sua escolha. Como se estivesse na sugestão, Thunder rolou à distância. As nuvens escuras se reuniram enquanto conversavam, e as primeiras gotas de chuva gordas começaram a cair. Marisol hesitou. Uma refeição quente e uma cama real soaram como o céu depois de semanas de luta. E se as coisas parecessem erradas, ela sempre poderia sair de manhã jantar, ela decidiu. E uma chance de pensar. Rowan assentiu e a levou para dentro. A casa da fazenda era quente e limpa, com móveis simples e resistentes e pisos de madeira. A cozinha cheirava a pão fresco e algo salgado borbulhando no fogão. Sente-se, disse ele, gesticulando para a mesa. Marisol sentou. E observou enquanto se movia eficientemente ao redor da cozinha, ensopada de carne em tigelas e cortando fatias grossas de pão caseiro. Ele colocou uma tigela fumegante na frente dela, junto com um copo de água. Obrigado, ela disse suavemente, de repente envergonhada. Com o quão faminto ela estava, eles comeram em silêncio. O ensopado era delicioso, rico em vegetais do jardim e pedaços macios de carne bovina. Marisol tentou não comer muito rapidamente, mas fazia dias desde que ela tinha uma refeição adequada. Lá fora, a chuva caiu mais, tocando contra o telhado e as janelas. O vento aumentou, assobiando as árvores. Parece que a tempestade está piorando, observou Rowan. Você pode ficar no quarto de hóspedes hoje à noite, independentemente da sua decisão. Marisol assentiu com gratidão. Posso te perguntar uma coisa? Por que eu? Por que não perguntar a alguém que você conhece? A expressão de Rowan suavizou um pouco. Todo mundo em Hollow Creek me conheceu a vida toda. Eles esperariam mais do que estou disposto a dar. Você é um estranho passando. Sem expectativas, sem história compartilhada. E o arranjo envolveria? Compartilhávamos esta casa. Você teria seu próprio quarto. Nós nos apresentávamos como casados com os outros, mas entre nós seria estritamente negócios. Ele tomou um gole de água. Eu trabalho na fazenda na maioria dos dias. Você seria livre para fazer o que quiser, embora a ajuda seja apreciada. Marisol considerou suas palavras. A oferta foi bizarra, mas era mais louca do que continuar a passear. Sem dinheiro e sem perspectivas, eu preciso pensar sobre isso, disse ela finalmente. Rowan assentiu. É claro, o quarto de hóspedes fica no andar de cima, primeira porta à direita, banheiro do outro lado do corredor. Estarei no celeiro checando os animais antes que a tempestade pinte. Depois que ele saiu, Marisol sentou-se sozinho na mesa da cozinha tentando entender a situação. Ela estava exausta, tanto física quanto emocionalmente. A promessa de segurança financeira após 6 meses foi tentadora. Com esse dinheiro, ela poderia finalmente voltar para a escola, se formar, talvez até abrir a pequena padaria com a qual sempre sonhava. Mas se casar com um estranho parecia louco. Marisol limpou a louça e explorou a casa. A sala segurava um sofá de aparência confortável, uma lareira de pedra e estantes de livros alinhadas com clássicos bem usados. No andar de cima, ela encontrou o quarto de hóspedes, simples, mas limpo, com uma cama de casal coberta por uma colcha artesanal e uma pequena cômoda. Ela tomou um banho longo e quente, primeiro em semanas, e mudou para as roupas mais limpas de sua mochila. Sentindo-se mais humana, ela se sentou na beira da cama e observou a tempestade pela janela. Lightning piscou, iluminando o quintal e o caminho para o celeiro. Através dos lençóis de chuva, ela viu Rowan correndo de volta para a casa, algo pequeno embalado em seus braços. Curioso, ela desceu as escadas e o conheceu em porta. O que é isso?
Ela perguntou enquanto ele balançava a chuva dos cabelos dele. Em seus braços havia um pequeno potro, não com mais de alguns dias, tremendo e fraco. Encontrou-a abandonada no pasto norte, explicou Rowan, preocupação evidente em sua voz. Sua mãe morreu dando à luz. Eu a venho alimentando a garrafa, mas ela precisa de calor hoje à noite. O telhado do celeiro está vazando. Sem hesitar, Marisol o ajudou a espalhar toalhas velhas em frente à lareira. Rowan colocou suavemente o potro na cama improvisada e começou a esfregá-la com outra toalha. Você pode aquecer leite. Há uma garrafa e uma fórmula naquele armário, disse ele acenando para a cozinha. Marisol preparou rapidamente a garrafa. Quando ela voltou, Rowan estava falando suavemente com o potro, sua voz gentil de uma maneira que ela nunca tinha ouvido antes. Ele pegou a garrafa e persuadiu o minúsculo cavalo para beber. É isso, pequeno, ele murmurou. Você vai ficar bem. Marisol assistiu, surpreso com sua ternura com o animal. Pela primeira vez, ela viu além do fazendeiro estoico para o homem abaixo. Alguém que se importava profundamente, mesmo que ele não o mostrasse facilmente. Qual o nome dela? Marisol perguntou. Ainda não lhe dei um, Rowan respondeu. Alguma sugestão? E quanto à esperança? Um sorriso puxou o canto da boca. Espero. Eu gosto disso. Eles se sentaram em um silêncio confortável, observando o potro sair para dormir quando a barriga estava cheia. O fogo estalou na lareira e a tempestade aconteceu lá fora. Mas naquele momento, Marisol sentiu uma estranha sensação de paz. Vou aceitar sua oferta, disse ela de repente, surpreendendo-se. 6 meses, sem expectativas, um acordo comercial. Rowan olhou para cima, seus olhos encontrando os dela. Você tem certeza? Marisol assentiu. Não tenho outro lugar para ir. E preciso de um novo começo. Vamos ao tribunal amanhã, disse ele. O juiz Wilson é um velho amigo do meu avô. Ele não faz perguntas. E depois de 6 meses, você vai sair com $20 mil, disse Rowan. O suficiente para começar de novo onde quiser. Os olhos de Marisol se arregalaram. Isso foi mais dinheiro do que ela já teve em sua vida. De acordo, disse ela estendendo a mão. Rowan hesitou e depois sacudiu firmemente. Negócio. Na manhã seguinte, surgiu claro e brilhante. A tempestade limpou durante a noite. Marisol acordou cedo, momentaneamente confuso com a cama macia e a colcha quente. Então ela se lembrou. A fazenda, a oferta de Rowan, sua aceitação. Ela estava se casando, hoje, para um estranho. No andar de baixo, ela encontrou Rowan na cozinha fritando ovos e bacon. O potro ainda estava dormindo pelo fogo, parecendo mais forte do que na noite anterior. Manhã, disse ele. O café da manhã está quase pronto. Temos uma consulta no tribunal às 10. Marisol assentiu, seu estômago vibrando com nervosismo. Eu não tenho nada para vestir. Estas são minhas únicas roupas. Rowan parou. Há uma caixa no sótão com algumas das coisas de minha mãe. Ela era sobre o seu tamanho. Você pode olhar através dela. No sótão, Marisol encontrou um vestido azul simples que se encaixava bem nela. Era um pouco antiquado, mas limpo e apresentável. Ela lavou o rosto, roçou os cabelos e olhou para o reflexo no espelho do banheiro. O que você está fazendo, Marisol? Ela sussurrou para si mesma. Mas ela já sabia a resposta. Ela estava sobrevivendo. Exatamente como sempre teve. O tribunal. Era um pequeno edifício de tijolos no centro da cidade. Alguns olhares curiosos os seguiram quando eles entraram, mas ninguém se aproximou. O juiz Wilson, um homem mais velho de aparência gentil com sobrancelhas espessas, levantou as sobrancelhas quando Rowan explicou que eles queriam se casar. Isso é bastante repentino, Rowan, disse ele. Seu avô ficaria surpreso. Sabemos o que estamos fazendo, respondeu Rowan constantemente. O juiz olhou para Marisol. E você, jovem? Você está entrando nesse casamento de seu próprio livre arbítrio? Sim, senhor, ela respondeu, encontrando o olhar dele. A cerimônia foi breve e comercial. Sem flores, sem música, sem anéis. Apenas votos e assinaturas simples em um documento. Quando o juiz os declarou marido e esposa, Marisol se sentiu estranhamente desapegado,
como se estivesse assistindo a vida de outra pessoa se desenrolar. Parabéns, disse o juiz Wilson, parecendo um pouco intrigado. Desejo a vocês dois felicidade. Enquanto saíam do tribunal, agora casados legalmente, Marisol notou pessoas assistindo do outro lado da rua. A palavra viaja rapidamente em pequenas cidades, explicou Rowan. No jantar, todos saberão que eu peguei uma esposa. O que dizemos às pessoas? Marisol perguntou. Sobre como nos conhecemos? A verdade, mais ou menos. Você veio procurar trabalho. Nós nos conectamos, foi rápido, mas sabíamos. Marisol assentiu. Não era inteiramente uma mentira. De volta à fazenda, Rowan a mostrou adequadamente. Os campos de trigo e milho, a horta, os estábulos com 4 cavalos, incluindo a mãe de Hope que morreu, e um pequeno pomar de macieiras na parte de trás da propriedade. É lindo, disse Marisol honestamente. Você se saiu bem com isso. Meu avô construiu este lugar do nada, respondeu Rowan. Eu não aguentava perdê-lo. Naquela noite, eles sentaram na varanda a balançar, observando o pôr do sol. 2 estranhos, agora casados, tentando navegar em sua nova realidade. Devemos definir algumas regras básicas, disse Rowan. Concordo, respondeu Marisol. Seu quarto é seu espaço privado. Não vou entrar sem convite. O mesmo vale para o meu. Marisol assentiu. Sem perguntas pessoais, a menos que oferecido livremente. Apresentamos. Como casados em público, mas não há expectativas físicas. Concordo, disse ela, aliviada. E depois de 6 meses, nós nos divorciamos em silêncio. Você segue em frente com o dinheiro e eu mantenho a fazenda. Parecia tão simples, tão direto. Um acordo comercial entre 2 adultos práticos. Nenhum deles poderia saber como as coisas complicadas se tornariam, ou como as linhas que eles desenharam tão cuidadosamente embaçariam a cada dia que passa. Enquanto o sol desapareceu abaixo, do horizonte, Marisol Vega, agora Marisol Lark, lutou nos campos da fazenda de Silverthorne, imaginando o que os próximos 6 meses trariam. A primeira semana do casamento de Marisol e Rowan passou em um borrão de silêncios desajeitados e polidez cuidadosa. Eles se mudaram como dançarinos cautelosos, sempre mantendo uma distância respeitosa. Todas as manhãs, Rowan se levantou antes do amanhecer para cuidar dos animais e verificar os campos. Quando Marisol desceu as escadas, ele já trabalhava há horas. Ela tomou o café da manhã para os dois. Pratos simples, como ovos mexidos e torradas, que eles comeram juntos na mesa da cozinha antes de Rowan voltar. Pouca esperança, o potro órfão, ficava mais forte a cada dia. Marisol se ofereceu para ajudar com as alimentações de garrafas, aprendendo a programação de Rowan e fazendo os turnos da tarde quando ele estava ocupado com outras tarefas. No 5º dia, Marisol se aventurou na cidade. Ela precisava de roupas próprias e queria se familiarizar com Hollow Creek. A pequena comunidade agrícola consistia em uma rua principal alinhada com lojas, uma lanchonete, uma biblioteca e uma igreja com um campanário branco que podia ser visto de qualquer lugar da cidade. Quando ela entrou na loja geral de Miller, as conversas pararam. Todos os olhos se voltaram para ela, curiosos e avaliando. Você deve ser a nova esposa de Rowan Lark, disse a mulher mais velha, atrás do balcão. Seus cabelos grisalhos foram puxados para trás em um coque arrumado, e seus olhos gentis brilharam com interesse. Eu sou Martha Miller. Meu marido e eu possuímos esta loja. Prazer em conhecê-lo, respondeu Marisol de repente autoconsciente. Eu sou Marisol. Um nome tão bonito, Martha sorriu. E um romance bastante turbulento, pelo que ouço. Rowan nunca foi um para namorar. A maioria de nós convenceu que ele permaneceria um bacharel para sempre. Marisol forçou um sorriso. Às vezes você apenas sabe quando está certo. Martha assentiu, embora seus olhos tenham uma pitada de ceticismo. Bem, estamos felizes por ele. Rowan teve dificuldades, desde que seus pais passaram. Essa fazenda tem sido a vida toda. Seus pais? Marisol perguntou antes que ela pudesse se impedir. Acidente de carro cerca de 10 anos atrás, explicou Martha. Deixou Rowan sozinha com seu avô, que não estava da melhor saúde. O garoto assumiu tudo. A fazenda, o cuidado do velho, tudo isso.
Nunca reclamou uma vez. Marisol sentiu uma pontada de simpatia. Não é de admirar que Rowan parecesse tão fechado. Enfim, Marta continuou. O que posso ajudá-lo a encontrar hoje? Depois de comprar algumas roupas simples, alguns produtos de higiene pessoal e um caderno, um pequeno luxo que ela se negou por meses, Marisol foi para a biblioteca. Se ela ficaria em Hollow Creek por 6 meses, ela também poderia procurar oportunidades de emprego. A bibliotecária, uma mulher mais jovem chamada Jessica, era muito menos intrusiva do que Marta. Ela simplesmente mostrou Marisol para o conselho de avisos da comunidade, onde foram publicadas listagens de empregos locais. Infelizmente, as opções eram limitadas. O restaurante precisava de uma garçonete de fim de semana. A escola primária estava procurando um professor substituto, certificado necessário, e o veterinário local precisava de alguém para atender aos telefones 3 dias por semana. Quando Marisol anotou as informações para as posições de restaurante e veterinário, Jéssica se aproximou. Você sabe, ela disse casualmente, eu poderia usar alguma ajuda aqui na biblioteca. É apenas meio período, mas se você gosta de livros... Eu amo livros, disse Marisol rapidamente, talvez muito ansiosamente. Eu costumava sonhar em ser escritor. Jéssica sorriu. Bem, são 15 horas por semana, principalmente tardes. Prateleiras ajudando os clientes, executando a hora da história das crianças aos sábados. Isso parece perfeito, disse Marisol, esperança florescendo no peito. Um trabalho daria a seu propósito, uma maneira de contribuir e alguma independência. Ótimo. Você pode começar segunda-feira. Quando Marisol voltou para a fazenda, ela encontrou Rowan de joelhos na horta, puxando ervas daninhas. Sua camisa estava úmida de suor, as mãos cobertas de terra. Consegui um emprego, anunciou ela, colocando suas sacolas de compras na varanda. Rowan olhou para cima, apertando os olhos contra o sol. Um trabalho? Na biblioteca. Parte a tempo. Ela hesitou. Tudo bem? Ele se levantou, escovando o solo de seus jeans. Você não precisa da minha permissão, Marisol. Você está livre para fazer o que deseja. Eu sei, mas nunca discutimos. Está tudo bem, ele interrompeu. A biblioteca é um bom lugar. As pessoas boas de Jessica Miller. Marisol assentiu, aliviado. O sobrenome dela é Miller. Ela está relacionada à Marta da loja? Nora, explicou Rowan. Casado com o filho mais novo de Marta, Tim. Todo mundo parece conectado aqui. Cidades pequenas, disse Rowan com um encolher de ombros. Todo mundo conhece os negócios de todos. Como se para provar seu argumento, o som dos pneus no gravel, anunciou um visitante. Uma caminhonete entrou na garagem e um homem de meia idade com cabelos de sal e pimenta saiu, carregando um prato coberto. Dr. Wilson, Rowan o cumprimentou, enxugando as mãos no jeans. Rowan, o homem assentiu. Pensei em parar para encontrar sua noiva. Minha esposa enviou sua famosa lasanha. Marisol, este é o Dr. Wilson. Julga o filho de Wilson. Ele é nosso médico local, explicou Rowan. Doc, isso é Marisol. Prazer em conhecê-lo, disse Wilson, seus olhos curiosos, mas gentis. Uma surpresa ao ouvir Rowan se casar. Estamos tentando configurar-lo há anos. Marisol sorriu educadamente. Às vezes a vida faz reviravoltas inesperadas. De fato, concordou o médico. Veremos vocês no Festival da Colheita no próximo fim de semana. É uma grande tradição por aqui. Rowan e Marisol trocaram um olhar. Vamos tentar fazer isso, disse Rowan. Não, comprometida. Depois que o médico saiu, Marisol se virou para Rowan. Qual é o Festival da Colheita? Evento da comunidade. Jogos, comida, dança. Ele parecia menos do que entusiasmado. Nós não precisamos ir. Mas as pessoas esperam que não seja, desde que nós, recém-casados. Rowan suspirou. Provavelmente. Então devemos ir. Faz parte do arranjo, apelando como um casal normal. Ele assentiu com relutância. Você está certo. Sábado à noite, então. Naquela noite, depois de um jantar tranquilo da lasanha da esposa do Dr. Wilson, que era de fato excelente, Marisol se viu sozinho na sala de estar. Rowan foi verificar os animais pela última vez, e a esperança agora era forte o suficiente para ficar no estábulo.
Com um relâmpago, Marisol vagou pelas estantes de livros, passando os dedos ao longo dos espinhos de clássicos bem usados. Ela selecionou Orgulho e Preconceito, a favorita de seus dias de escola, e se estabeleceu no sofá. Quando Rowan voltou, ele parou na porta, parecendo surpreso ao encontrar Lala. "Desculpe", disse Marisol, começando a subir. "Eu deveria ter perguntado antes de emprestar um livro." "Não, tudo bem", disse ele rapidamente. "Você não precisa perguntar. Fique em casa." Um silêncio constrangedor caiu entre eles. "Como está a Esperança?" Marisol perguntou finalmente. Ficando mais forte, ela pegou a garrafa cheia esta noite. "Isso é bom." Outro silêncio. "Bem", Rowan disse depois de um momento, "eu deveria dormir um pouco. Comece amanhã. Boa noite", respondeu Marisol, observando enquanto subia as escadas. Viver com Rowan era como compartilhar espaço com um fantasma. Ele estava lá, mas não realmente presente. Ele manteve seus pensamentos para si mesmo, revelando nada de seu passado ou de seus sentimentos. Mas Marisol vislumbrou algo em sua ternura com esperança, da maneira cuidadosa que ele cuidou da fazenda de seu avô. Havia mais para Rowan Lark do que encontrou o olho. O Festival da Colheita chegou em um dia perfeito de outono. Ar crocante, céu azul e árvores em chamas com folhas vermelhas e douradas. Marisol usava uma de suas novas roupas, jeans, um suéter macio e botas, com os cabelos soltos ao redor dos ombros. Quando ela desceu as escadas, Rowan estava esperando na porta, vestida com jeans limpos e uma camisa de botão. Ele parecia diferente. "Younger, menos sério. Você está bonita", disse ele, o elogio desajeitado, mas sincero. "Obrigado", respondeu Marisol, surpreso. "Você também." O festival foi realizado na praça da cidade, que havia sido transformada com fardos de feno, abóboras e luzes cintilantes. Os estandes alinhavam o perímetro que vendia produtos caseiros, produtos locais e artesanato. Uma banda tocou música country de um pequeno palco e as crianças correram, rostos pintados como animais e monstros. Assim que chegaram, as pessoas começaram a se aproximar. Vizinhos instantâneos, ansiosos, para conhecer a misteriosa esposa de Rowan. Marisol sorriu e apertou as mãos, tentando se lembrar de nomes e rostos, mantendo a ficção de seu romance de turbilhão. "Então, como vocês dois se conheceram?" perguntou uma mulher chamada Susan, que Marisol aprendeu era a esposa do prefeito. Rowan e Marisol trocaram um olhar. "Eu estava passando pela cidade", começou Marisol, mantendo a história que eles concordaram. "Procurando trabalho. Parei na Silverthorn Farm para perguntar se eles precisavam de ajuda. E no momento em que a vi", continuou Rowan, surpreendendo, Marisol pegando a mão dela, "eu sabia que ela era algo especial." Seu toque enviou um calor inesperado através dos dedos. Por um momento, seus olhos encontraram os dela, e havia algo lá. Não amor, certamente, mas uma espécie de entendimento, silencioso. "Bem, é maravilhoso ver Rowan com alguém", disse Susan. "Essa grande fazenda é solitária demais para uma pessoa." À medida que a noite avançava, Marisol se viu curtindo o festival, apesar de seu nervosismo inicial. A comida estava deliciosa. Frango fried, milho na espiga, torta de maçã ainda quente do forno. As pessoas foram amigáveis, se um pouco, curiosas demais sobre o novo casal. Rowan ficou perto do lado dela, sua mão ocasionalmente encontrando a pequena costas dela para guiá-la pela multidão. Foi tudo para mostrar, Marisol se lembrou, parte de seu arranjo. "Você gostaria de dançar?" ele perguntou quando a banda começou a tocar uma música lenta. Marisol hesitou. "Não precisamos. Ninguém está assistindo agora." "As pessoas estão sempre assistindo em Hollow Creek", Rowan respondeu com um pequeno sorriso. "Além disso, que tipo de marido não dança com sua nova noiva no Harvest Festival?" Na pista de dança improvisada, Rowan colocou uma mão levemente na cintura, levando a mão com a outra. Eles se moveram desajeitadamente a princípio, encontrando seu ritmo. "Eu deveria avisá-lo", disse Marisol em silêncio. "Eu não sou uma dançarina muito boa." "Faz dois de nós", admitiu Rowan. "Minha mãe tentou me ensinar quando eu era mais jovem, mas nunca peguei o jeito."
Foi o primeiro detalhe pessoal que ele teria arede de bom grado. Marisol decidiu arriscar. Conte-me sobre. Ela, sua mãe. Rowan ficou quieto por tanto tempo que Marisol pensou que não responderia. Mas então, sua voz suave, ele disse: ela adorava música. Sempre tinha o rádio na cozinha. E ela poderia cultivar qualquer coisa. Tinha o polegar mais verde do condado. Você deve sentir falta dela, disse Marisol gentilmente. Todos os dias, ele respondeu, seus olhos distantes. Então, parecendo se lembrar de si mesmo, ele acrescentou: e a sua mãe? Marisol engoliu o nó na garganta. Ela era uma lutadora. Criou-me sozinha, trabalhou em 2 empregos, nunca reclamou. Acreditava que eu poderia ser o que eu queria ser. Ela parece uma mulher notável. Ela era. Eles ficaram em silêncio, continuando a balançar a música. Por um breve momento, Marisol se deixou descansar a cabeça contra o ombro de Rowan. Ele endureceu um pouco, depois relaxou, com a mão pressionando um pouco mais firmemente contra as costas dela. Foi apenas fingir, ela se lembrou. A pressão de sua mão, o calor de seu corpo, o fraco perfume de sabão e ar do outono, tudo parte do ato. Mas enquanto dançavam sob as luzes de cordas com as estrelas emergindo acima, Marisol não pôde deixar de se perguntar como seria se esse casamento fosse real. A semana seguinte se estabeleceu em uma rotina. Marisol começou seu trabalho na biblioteca, que ela amava imediatamente. A atmosfera silenciosa, o cheiro dos livros, a satisfação de ajudar os clientes a encontrar exatamente o que precisavam. Tudo parecia certo de alguma forma. Em casa, ela e Rowan mantiveram sua distância cuidadosa, mas o constrangimento estava desaparecendo. Eles fizeram refeições juntos, discutindo tópicos seguros como o clima, a fazenda e as fofocas da cidade que Marisol aumentou na biblioteca. Uma noite, Marisol chegou em casa para encontrar Rowan na cozinha, tentando preparar o jantar. O cheiro de queima encheu o ar e a fumaça subiu de uma panela no fogão. O que aconteceu? Ela perguntou, soltando a bolsa e correndo para abrir uma janela. Tentou fazer fritar, Rowan murmurou, parecendo envergonhado ao raspar vegetais enegrecidos no lixo. Pensei em dar uma noite de folga de cozinhar. Marisol mordeu um sorriso. Isso foi atencioso. Mas talvez devêssemos manter algo mais simples para sua primeira tentativa. Juntos, eles fizeram sanduíches de queijo grelhado e sopa de tomate de uma lata. Não era chique, mas quando eles se sentavam na mesa da cozinha, Marisol sentiu uma mudança na atmosfera, uma nova facilidade entre eles. Como foi o trabalho hoje? Rowan perguntou, mergulhando o sanduíche em sua sopa. Bom, ajudei Jessica a se preparar para a hora da história das crianças e eu organizei a sessão de referência. Marisol hesitou e acrescentou: estou escrevendo novamente também. Rowan olhou para cima, interessado. Escrita? Apenas pequenas histórias. Nada de sério. Ela estava rabiscando em seu caderno durante momentos tranquilos na biblioteca, a B.C. Mowes, primeira escrita criativa que ela havia feito desde que sua mãe morreu. Que tal? Este lugar principalmente, vida na cidade pequena. O povo. Ela se sentiu de repente constrangida. Provavelmente é bobo. Eu duvido disso, Rowan disse seriamente. Eu gostaria de lê-los algum dia, se você quisesse compartilhar. Talvez, respondeu Marisol, aquecido por seu interesse. E você? Como foi o seu dia? Corrigido a cerca no pasto norte. Começou a preparar os campos para o inverno. Ele parou. Hope deu seus primeiros passos lá fora. Sério? Isso é maravilhoso. Ela está ficando mais forte todos os dias. Graças a você. Marisol balançou a cabeça. Eu apenas ajudei com as alimentações. Você é quem a salvou. Nós dois fizemos, disse Rowan, seus olhos encontrando os dela do outro lado da mesa. Algo mudou naquele momento. Uma ponte se formando entre eles, tentativa, mas real. O telefone tocou, quebrando o feitiço. Rowan respondeu, sua expressão ficando sério como ele ouviu. Eu entendo, disse ele. Sim, logo amanhã. Quando ele desligou, Marisol perguntou: está tudo bem? Esse foi o Sr. Peterson, o advogado do meu avô, explicou Rowan. Ele precisa que eu assine alguns papéis sobre a fazenda. Formalidades, diz ele.
Você quer que eu venha com você? Marisol oferecido. Sim, se sou sua esposa no papel. Rowan considerou isso. Na verdade, isso pode ser útil. Podemos ir depois do seu turno da manhã na biblioteca. No dia seguinte, eles dirigiram para a cidade vizinha, onde estava localizado o escritório do Sr. Peterson. O advogado era um homem magro, com óculos com aros de arame e uma expressão perpetuamente preocupada. Rowan, bom ver você, disse ele, apertando as mãos. E essa deve ser sua esposa. Parabéns, embora eu deva dizer, foi uma surpresa. A vida está cheia de surpresas, Rowan respondeu uniformemente. Você disse que havia papéis para assinar? Sim, sim. Apenas algumas formalidades em relação à transferência de propriedade. Peterson embaralhou através de uma pilha de documentos. Como você sabe, o seu avô será estipulado de que você herda a fazenda Silverthorne, somente se for casado no seu aniversário de 30 segundos, que é a próxima semana. Rowan assentiu. Precisamente. E você cumpriu essa condição para que possamos prosseguir com a transferência final. Bassambesi. Peterson ajustou seus óculos. Embora eu deva admitir, o momento é conveniente. Marisol sentiu Rowan tenso ao lado dela. O que você está implicando, Peterson? O advogado levantou as mãos contoradamente. Nada. Apenas uma observação. Agora, se vocês dois assinarem aqui... Quando eles dirigiam para casa, Rowan estava quieto, suas mãos segurando o volante com força. Ele não quis dizer nada com isso, disse Marisol finalmente, quebrando o silêncio. Ele acha que eu me casei com você apenas para pegar a fazenda, respondeu Rowan com a voz com força. Bem, é por isso que você se casou comigo, apontou Marisol gentilmente. Rowan olhou para ela e depois de volta à estrada. Parece pior quando você diz em voz alta. É um acordo comercial, ela o lembrou. Nós dois concordamos com os termos. Sim, mas... Rowan parou, suspirando. Não quero que as pessoas pensem que estou usando você. Mesmo que você esteja. As palavras saíram mais severamente do que ela pretendia. Não é tão simples, ele murmurou. Não é? Você precisava de uma esposa no seu aniversário. Eu precisava de um lugar para ficar e uma chance de voltar de pé. É uma troca justa. Eles dirigiram o resto do caminho em silêncio. A facilidade da noite anterior se foi. Quando chegaram em casa, Rowan imediatamente se dirigiu ao celeiro, sem outra palavra. Marisol entrou dizendo a si mesma que não importava o que ele pensava. Isso não era real. Foi temporário. Em menos de 6 meses ela teria ido embora. Então por que o pensamento de deixar de repente fez seu peito doer? Ela estava colocando a mesa para o jantar quando ouviu uma comoção lá fora. Correndo para a janela, ela viu Rowan correndo do celeiro entrar em pânico no rosto dele. O que está errado? Ela ligou encontrando-o na porta. É esperança, ele ofegou. Ela está lutando para respirar. Eu preciso pegar o Dr. Wilson. Ele também é um veterinário. Vou ligar para ele, disse Marisol decisivamente. Você fica com esperança. Enquanto Rowan voltou ao celeiro, Marisol chamou o médico explicando a emergência. Ele prometeu vir imediatamente. Então ela pegou uma lanterna e correu para o Beachwomptunse celeiro. No interior, Rowan se ajoelhou ao lado do pequeno potro, que deitava de lado, sua respiração trabalhou e chiando. Espere, pequeno, ele estava dizendo, sua voz quebrando. A ajuda está chegando. Marisol se ajoelhou ao lado dele, colocando a mão no ombro. O Dr. Wilson está a caminho. O que posso fazer? Apenas fique. Rowan sussurrou, sem olhar para cima. Por favor. Então ela ficou, os ombros tocando enquanto esperavam a luz fraca do celeiro, vigiando o potro que de alguma forma os havia reunido. O Dr. Wilson chegou 20 minutos depois, bolsa médica na mão. Ele avaliou a esperança rapidamente, sua expressão grave. Parece pneumonia, ele diagnosticou. Não é incomum em potros órfãos, especialmente com as mudanças climáticas que estamos tendo. Você pode ajudar lá? Rowan perguntou, sua voz apertada com preocupação. O médico assentiu. Vou dar a ela uma injeção de antibióticos e algo para aliviar a respiração dela. Ela precisará de remédios a cada 6 horas e alguém deve ficar com ela hoje à noite. Vou ficar, disse Marisol e Rowan simultaneamente. Dr. Wilson sorriu. Fracamente.
Bem, pelo menos ela tem muito of pessoas que se preocupam com ela. Deixe-me mostrar como administrar o medicamento. Depois que o médico saiu, Marisol trouxe cobertores e travesseiros da casa, fazendo uma cama improvisada na barraca vazia ao lado de Hope. Rowan sentou-se com o potro, acariciando o pescoço e falando suavemente, enquanto eles esperavam o remédio entrar em vigor. Você não precisa ficar, disse ele a Marisol. Eu posso lidar com isso. Eu quero ajudar, ela respondeu, acomodando-se nos cobertores. Podemos revezá-la. Rowan estudou o rosto na luz fraca do celeiro. Obrigado. Para quê? Por se importar. Sobre a esperança, sobre... Ele parou, olhando para longe. Marisol entendeu o que ele não poderia dizer. Sobre mim. Sobre nós. Embora não houvesse realmente um nós, apenas um acordo comercial pronto, para expirar em menos de 6 meses, eles fizeram turnos durante a noite. Marisol cochilou nos cobertores enquanto Rowan estava sentado com esperança. Então eles trocaram. Durante sua vigilância, Marisol notou a respiração do potro se tornando mais fácil e menos trabalhada. De manhã, Hope conseguiu ficar nas pernas balbuciantes e pegar uma pequena quantidade de fórmula. Quando a primeira luz do amanhecer se filtrou pelas janelas do celeiro, Marisol abriu os olhos para encontrar Rowan observando, a de onde ele se sentava ao lado da esperança. Havia algo em sua expressão que ela não conseguia ler. Uma ternura, talvez, ou simples gratidão. Ela é melhor, ele disse suavemente. A febre dela está deprimida. Marisol sentou, se escovando o feno do cabelo. Isso é maravilhoso. Você deveria dormir um pouco, Rowan sugeriu. Vou ligar para a biblioteca e informar que você não estará hoje. Tem certeza? Eu posso ficar... Você fez o suficiente, mais do que suficiente. Ele se levantou, oferecendo a mão para ajudar lá. Obrigado, Marisol. Seus dedos estavam quentes ao redor dela, e por um momento nenhum deles se soltou. Algo passou entre eles, um reconhecimento não dito, mas real. De volta à casa, Marisol tomou banho e caiu na cama, exausta. Quando ela acordou horas depois, o sol estava alto no céu. Ela encontrou Rowan na cozinha fazendo sanduíches. Como está a esperança? Ela perguntou puxando uma cadeira. Muito melhor. Doc Wilson parou para checá-la. Disse que está respondendo bem ao tratamento. Ele colocou um sanduíche na frente dela. Ham e queijo. Não é muito chique, mas achei que você estaria com fome. É perfeito. Obrigado. Eles comeram em silêncio companheiro. Isso atingiu o Marisol como se sentiu confortável. Esse momento, simples, compartilhando o almoço na cozinha ensolarada. Quase como um casamento real. Eu tenho pensado, disse Rowan finalmente, colocando o copo de água. Sobre o que Peterson disse. Por que eu me casei com você? Marisol tenso. Rowan, tudo... Bem, nós dois sabemos o porquê. Não deixe-me dizer isso. Ele respirou fundo. Quando meu avô morreu, ele deixou a fazenda para mim. Mas com essa condição que me casei no meu aniversário de 30º. Fiquei com raiva no começo. Pensei que ele estava tentando controlar minha vida mesmo do túmulo. Por que ele faria isso? Os olhos de Rowan estavam distantes, lembrando-se. Ele estava preocupado comigo. Disse que um homem não deveria ficar sozinho com apenas terra e animais para a companhia. Disse que a fazenda era para uma família, não apenas uma alma solitária. Ele se importava com você. Sim. No caminho. Rowan encontrou seu olhar. O que estou tentando dizer é que não me casei com você apenas para a fazenda. Eu poderia ter encontrado outra pessoa, paguei para assinar os papéis. Mas quando você apareceu naquela noite, você viu uma oportunidade, Marisol terminou para ele. Vi alguém que precisava de ajuda tanto quanto eu. Ele corrigiu gentilmente. Alguém honesto, forte, Kindy. Marisol sentiu suas bochechas aquecidas sob seu olhar constante. Você quase não me conhecia. Às vezes você sabe, disse ele, ecoando, a mentira que eles estavam contando a todos sobre seu romance de turbilhão. Exceto que não parecia mentira quando ele disse isso agora. Antes de Marisol responder, o telefone tocou. Rowan respondeu, sua expressão mudando para uma confusão. Sim, ela está aqui.
disse ele olhando para Marisol. Quem está ligando? Sua carranca se aprofundou. Entendo. Um momento. Ele estendeu o receptor. É para você. Alguém chamado... Helena? Marisol congelou. Helena era sua colega de quarto na cidade antes que tudo desmoronasse. Como ela a encontrou aqui? Olá? Ela disse timidamente, levando o telefone. Marisol, graças a Deus, surgiu a voz de Helena, sem fôlego de alívio. Eu tenho procurado em todos os lugares para você. Você está bem? O cara que respondeu disse, que você é sua esposa? É complicado, respondeu Marisol, ciente de Rowan observando-a. Como você me encontrou? O velho amigo de sua mãe, Rosa, viu você no festival da Harvest, em Hollow Creek. Me chamou imediatamente. Mari, o que está acontecendo? Você desapareceu sem uma palavra. Eu tive que sair, disse Marisol em silêncio. Depois que mamãe morreu e as contas, e depois Derek... Derek também está procurando por você, Helena interrompeu. Ele veio pelo apartamento. Disse que houve um mal-entendido, que ele nunca quis prejudicar você. A mão de Marisol se apertou no receptor. Não houve mal-entendido, ele fez sua escolha. Ele diz que cometeu um erro. Ele quer fazer as coisas certas. É tarde demais para isso. Houve uma pausa na linha. Mari, você é realmente casado com algum agricultor que acabou de conhecer? Sim, disse Marisol firmemente, encontrando os olhos de Rowan na cozinha. Eu sou. Mas... Eu tenho que ir, Helena. Obrigado por me verificar, mas estou bem. Melhor do que bem, na verdade. Ela hesitou e acrescentou. Por favor, não diga a Derek onde estou. Depois de desligar, Marisol sentou-se à mesa, olhando para o sanduíche sem comido. Quem é Derek? Rowan perguntou calmamente. Marisol olhou para cima, surpreso. Eu pensei que concordamos, sem perguntas pessoais. Você está certo. Sinto muito. Ele se virou para ir. Espere. Marisol suspirou. É justo que você saiba, já que meu passado acabou de ligar para sua casa. Rowan sentou-se esperando pacientemente. Derek era meu noivo, explicou ela, as palavras amargas na língua. Estávamos juntos por 3 anos. Ele propôs logo antes de minha mãe ficar doente. Câncer, acrescentou ela, respondendo à pergunta, não convidada. Aconteceu rápido, 3 meses do diagnóstico a... o fim. Sinto muito, Rowan disse suavemente. As contas médicas eliminaram minhas economias. Eu tive que abandonar a faculdade para cuidar dela. Derek disse que ele entendeu que passaríamos juntos. Marisol riu sem humor. Isso durou até que eu peguei emprestado o dinheiro dele para pagar as despesas do funeral. De repente ele estava reconsiderando nosso futuro. Disse que eu tinha muita bagagem agora. Ele deixou você quando você mais precisava dele. Rowan concluiu, sua voz apertada de raiva em seu nome. Marisol assentiu. Também recuperou o anel. Disse que ele precisaria de alguém que poderia apreciá-lo corretamente. Ela piscou as lágrimas. Então eu saí. Não aguentava mais ficar naquela cidade com todas essas lembranças. Pensei em começar a algum lugar novo. E você acabou aqui, disse Rowan. Casado com um estranho. Engraçado como a vida funciona. Marisol enxugou os olhos. De qualquer forma, essa é a minha história triste. Não é muito interessante. Eu acho que você é notável, disse Rowan simplesmente. Passar tudo isso e ainda assim... Você. O que você quer dizer? Kind, resiliente, esperançoso. Seus olhos estavam quentes. A maioria das pessoas ficaria amarga depois do que você passou. Marisol deu de ombros, desconfortável com os elogios. Estou apenas tentando sobreviver como todo mundo. Você está fazendo mais do que sobreviver, Marisol. Você está construindo algo novo. Rowan se levantou. Eu preciso verificar a esperança. Leve o resto do dia para si mesmo. Depois que ele saiu, Marisol ficou sentado à mesa da cozinha por um longo tempo, pensando no que ele havia dito. Ela estava construindo algo novo aqui, ou apenas se escondendo até que ela pudesse fugir novamente? Os dias que se seguiram trouxeram uma mudança sutil para a família. A distância cuidadosa entre Marisol e Rowan permaneceu, mas algo suavizou. Eles falaram mais abertamente, as refeições compartilhadas sem constrangimento,
Trabalharam juntas na fazenda quando Marisol não estava na biblioteca. A esperança se recuperou totalmente, ficando mais forte a cada dia. Ela seguiu Rowan ao redor do celeiro como um filhote, e quando Marisol se aproximou, o potro nuzzlou sua mão carinho a Telly. Ela pensa que você é a mãe dela, observou Rowan uma noite enquanto eles assistiam Hope Prince ao redor de sua barraca. E você é o pai dela, Marisol respondeu com um sorriso. Veja como ela observa sua aprovação. Nossa pequena família, disse Rowan levemente, mas as palavras pendiam no ar entre elas, carregadas de implicações tácitas, à medida que o outono se aprofundava, trazendo noites mais frias e manhãs cobertas de geadas. Marisol se viu pensando menos no final de seu arranjo e mais sobre o presente e o simples prazer de compartilhar café com Rowan no Sunrise, a satisfação de ver suas histórias enchendo as páginas de seu caderno, a paz que ela sentia morando em Silverthorne Farm. Uma noite, no início de novembro, Marisol chegou em casa da biblioteca para encontrar Rowan na cozinha, um bolo de aniversário na mesa e um pequeno pacote embrulhado ao lado. "O que é isso?" ela perguntou, colocando sua bolsa. "Percebi que nunca perguntei quando seu aniversário é", explicou Rowan, parecendo um pouco envergonhado. "Então eu decidi que hoje poderia ser seu aniversário de Silverthorne, para comemorar 2 meses de estar aqui." Marisol foi tocado pelo gesto. "Você assou um bolo?" Marta da loja ajudou. Ele admitiu. "Ainda não sou muito cozinheira." Eles se sentaram à mesa, desfrutando de fatias de bolo de chocolate que era um pouco desigual, mas delicioso. "Abra seu presente", Rowan pediu quando terminaram de comer. Dentro do pequeno pacote, Marisol encontrou um belo diário de couro. "Para suas histórias", explicou Rowan. "Percebi que seu caderno estava ficando cheio." "Obrigado", ela disse suavemente, passando os dedos sobre a capa suave. "Isso é perfeito." "Há algo mais", acrescentou, alcançando o bolso. Ele hesitou e colocou uma simples faixa de ouro na mesa. "Eu pensei que você deveria ter um anel adequado." "Para aparências", acrescentou ele rapidamente. Marisol pegou o ringue, virando-o nos dedos. "É lindo." "Era da minha mãe", disse Rowan. "Nada chique, mas..." "Sua mãe?" Marisol olhou para cima, surpreso. "Rowan, eu não posso aceitar isso. É muito pessoal. Eu quero que você tenha." Sua voz estava quieta, mas firme. "Desde que você estiver aqui." Lentamente, Marisol deslizou o anel em seu dedo. "Se encaixa perfeitamente." "Obrigado", disse ela novamente, e desta vez, quando os olhos dele se encontraram do outro lado da mesa, nenhum deles desviou o olhar. Novembro trouxe a primeira neve, real, transformando a Silverthorne Farm em um país das maravilhas do inverno. Marisol acordou uma manhã para encontrar o mundo do lado de fora de sua janela coberta em branco. Ela se vestiu rapidamente e desceu as escadas, ansiosa para experimentar a neve de perto. Rowan já estava do lado de fora, limpando um caminho da casa para o celeiro. Ele olhou para cima quando ela apareceu, neve agarrado aos cabelos e ombros. "É lindo!" Marisol respirou, absorvendo a paisagem intocada. "Primeira grande neve da temporada." Rowan assentiu. "Veio mais cedo do que o normal." Impulsivamente, Marisol pegou um punhado de neve e a moldou em uma bola. "Não se atreva", Rowan alertou, vendo sua intenção. Ela sorriu e jogou a bola de neve, atingindo-o diretamente no peito. "É isso", declarou ele, deixando a pá e coletando neve própria. O que se seguiu foi uma luta de bola de neve em larga escala, suas risadas ecoando pela fazenda silenciosa. Marisol disparou atrás das árvores. Rowan perseguiu, e logo ambos estavam cobertos de neve, bochechas vermelhas do frio e do esforço. Quando Rowan finalmente a alcançou atrás do galpão, Marisol escorregou em um pedaço de gelo, caindo para trás. Rowan a pegou, mas seu momento o puxou para baixo também, e eles pousaram em uma pilha na neve macia. "Você está bem?" ele perguntou, seu rosto de repente muito perto dela. "Sim", ela sussurrou, sem fôlego de mais do que apenas a queda. Por um longo momento, eles permaneceram assim, Rowan a coberta pela metade, a respiração se misturando no ar frio.
O coração de Marisol correu e ela viu o momento exato de que o olhar de Rowan caiu nos lábios. Então, como se estivesse se pegando, ele rolou e se levantou, oferecendo a mão para ajudá-la. Devemos entrar. Ele sai de, sua voz rude. Antes de congelarmos. Na cozinha, eles derramaram suas camadas externas molhadas e Rowan fez chocolate quente no fogão. Eles se sentaram à mesa, aquecendo as mãos nas canecas sem encontrar os olhos um do outro. Rowan, começou Marisol, sem saber o que ela queria dizer, mas sentindo que algo precisava ser reconhecido. O telefone tocou, cortando a. Desta vez, foi para Rowan, um agricultor vizinho que chama sobre um sistema de irrigação compartilhado que precisava de atenção antes de congelar. Eu tenho que ir verificar, disse Rowan depois de desligar. Não deve demorar muito. Quando ele voltou, o momento havia passado, e eles se estabeleceram de volta à sua rotina, amigável, mas cuidadosos, mantendo a atração tácita entre eles à distância. O dia de ação de graças se aproximou, e com ele um convite do Dr. Wilson e sua esposa para se juntar a eles para jantar. Não precisamos ir, disse Rowan, quando mostrou o convite de Marisol. Poderíamos ter um jantar tranquilo aqui, mas você costuma ir, não é? Antes de eu vir, ele assentiu. Meu avô e eu sempre passamos o dia de ação de graças com os Wilsons. É uma espécie de tradição. Então devemos ir, decidiu Marisol. É o que um casal de verdade faria. A casa de Wilson era calorosa e acolhedora, cheia de cheiros deliciosos e conversas alegres. Várias outras famílias foram convidadas, incluindo Marta e seu marido da loja geral, Jéssica e Tim da biblioteca, e o prefeito e sua esposa. Tão adorável ter vocês dois, disse a senhora Wilson, abraçando Marisol como um velho amigo. Rowan vem à nossa mesa de ação de graças desde que ele era menino. Durante a noite, Marisol notou a facilidade com que Rowan se encaixava nessa comunidade. Essas pessoas o conheceram a vida inteira, o viu crescer, o apoiaram pela perda de seus pais e avô. Eles realmente se importavam com ele, e da maneira tranquila ele se importava com eles também. À medida que o vinho fluía e os pratos foram esvaziados e reabastecidos, a conversa se voltou para histórias de férias no passado. Lembre-se do ano em que o avô de Rowan trouxe aquela horrível cidra caseira. Dr. Wilson riu. Provei como vinagre e deu um soco. Ou o tempo que o jovem Rowan decidiu tentar fumar o cachimbo de seu avô atrás do celeiro, acrescentou Marta. O pobre menino era verde por dias. Marisol sorriu, absorvendo esses vislumbres do passado de Rowan. Ela chamou a atenção dele sobre a mesa e ele deu a ela um sorriso pequeno e privado em troca, como se compartilhar essas memórias com ela fosse um presente que ele escolheu especificamente para ela. Mais tarde, quando eles dirigiram para casa pela paisagem tranquila e coberta de neve, Marisol disse: Obrigado por hoje à noite. Por compartilhar sua tradição de ação de graças comigo. Obrigado por vir, respondeu Rowan. Foi bom tendo você lá. São pessoas boas. Eles se preocupam com você. Eles são a coisa mais próxima da família que me resta, admitiu. Eles sempre estiveram lá para mim, especialmente depois que meus pais morreram. Quando chegaram em casa, nenhum deles parecia pronto para a noite terminar. Eles se sentaram na sala, um fogo estalando na lareira, conversando sobre o jantar, as pessoas, as histórias que ouviram. Seu avô parece que ele era um personagem, disse Marisol, enrolado em uma extremidade do sofá. Rowan sorriu, seus olhos nas chamas. Ele era. Mal como eles vêm, mas com um coração tão grande quanto essa fazenda. Ele me ensinou tudo o que sei. Incluindo como enganar as mulheres a se casar com você? Marisol provocou. O sorriso de Rowan desapareceu. Marisol, sobre isso... não, eu estava brincando, disse ela rapidamente. Eu sei por que você fez isso, para a fazenda, sua herança. Não era apenas isso, disse Rowan, virando-se para encará-la. Quando você apareceu naquela noite, algo aconteceu. Não. Posso explicar. Mas pedindo para você ficar para se casar comigo, não era apenas a vontade. O coração de Marisol acelerou. O que se tratava, então? Rowan se aproximou do sofá, seus olhos nunca saindo dela. Talvez eu estivesse cansado de ficar sozinho. Talvez eu tenha visto algo em você
que eu estava procurando sem sabendo disso. Rowan, ela sussurrou, não tem certeza se estava avisando-o ou incentivando-o. Ele estendeu a mão, enfiando suavemente um fio de cabelo atrás da orelha. Eu sei que isso não é real, isso é temporário, mas às vezes parece real. Marisol terminou para ele. Ele assentiu, sua mão permanecendo perto do rosto dela. Eu não esperava isso, nem eu. O momento se estendeu entre eles, tenso com possibilidade. Marisol sabia que eles estavam em uma encruzilhada. Se ela se inclinou para a frente, se ela fechou a distância entre eles, mas o que então? Em 3 meses e meio seu acordo terminaria. Ela saía com seu dinheiro, começava uma nova vida em outro lugar. Esse era o plano. Esse foi o negócio. Está ficando tarde, disse ela finalmente recuando. Provavelmente devemos dormir um pouco. A decepção brilhou nos olhos de Rowan, mas ele assentiu. Você está certo. Boa noite, Marisol. Boa noite, Rowan. Quando ela subiu as escadas para o quarto, Marisol sentiu o peso do anel de sua mãe no dedo, um lembrete de tudo o que estava em jogo. Isso não era mais apenas sobre ela. Era sobre Rowan também, e a vida que ele construiu na fazenda Silverthorne. Ela não podia arriscar complicar as coisas com sentimentos que podem não durar. Não podia correr o risco de machucar Lou ou a si mesma, quando o tempo deles juntos era limitado desde o início. Mas enquanto ela estava deitada na cama naquela noite, ouvindo o vento de inverno do lado de fora da janela, Marisol não podia mais negar a verdade. Ela estava se apaixonando por Rowan Lark. E não havia nada temporário sobre como ela se sentia. Dezembro chegou, trazendo consigo a temporada de festas. Hollow Creek, transformado com luzes cintilantes, grinaldas sempre verdes e janelas festivas de loja. Na biblioteca, Marisol ajudou Jéssica a montar uma árvore de Natal e a organizar um livro de férias para crianças carentes. Na Silverthorne Farm, Marisol e Rowan se estabeleceram em uma rotina confortável, mas acusada de tensão tácita. Após o quase beco na noite de ação de graças, ambos pareciam determinados a manter os limites de seu arranjo, mas se viu atraídos um pelo outro em momentos pequenos e cotidianos, suas mãos tocando quando passavam o sal no jantar, seus olhos se encontrando em uma sala, como Rowan se demoraria na porta quando dizia boa noite. Uma noite, Marisol voltou da biblioteca para encontrar Rowan lutando para montar uma árvore de Natal na sala de estar. O grande pinheiro estava inclinando-se precariamente em seu estande, e Rowan estava murmurando baixinho enquanto tentava endireitar. Lo, precisa de uma mão? Ela ofereceu, colocando suas malas. Essa coisa está lutando comigo, Rowan resmungou. O antigo suporte de árvore do meu avô é muito pequeno, mas é tudo o que pude encontrar. Juntos eles conseguiram prender a árvore, embora ela ainda se inclinasse levemente para a esquerda. Acho que tem caráter, declarou Marisol, recuperando, para avaliar sua obra. É isso que estamos chamando? Rowan riu. Há uma caixa de decorações no sótão. Não as usou há anos, mas elas ainda devem ser boas. A caixa continha tesouros, os enfeites de vidro embrulhados cuidadosamente em jornal, cordas de luzes, decorações feitas à mão, claramente criadas por um Rowan muito mais jovem. Você fez isso? Marisol perguntou, segurando uma estrela desigual feita de palitos de picolé e brilho, os ouvidos de Rowan avermelhados. Segunda série. Minha mãe manteve tudo o que fiz. É perfeito, disse ela, pendurando-o com destaque na árvore. A estrela do show. Eles trabalharam juntos, amarrando luzes e pendurar ornamentos, compartilhando as histórias por trás de peças especiais. Quando terminaram, Rowan conectou as luzes e a árvore ganhou vida, enchendo a sala com um brilho quente e colorido. Linda. Marisol sussurrou. Sim, Rowan concordou. Mas quando ela se virou, ele estava olhando para ela, não a árvore. 2 semanas antes do Natal, uma forte tempestade de neve atingiu Hollow Creek, fechando as estradas e desligando a cidade. Marisol e Rowan estavam efetivamente nevados na fazenda, a entrada de automóveis intransitável, mesmo com o caminhão de Rowan. Parece que estamos presos aqui por 1 ou 2 dias, anunciou Rowan depois de tentar limpar um caminho para o celeiro. Liguei para Jéssica. A biblioteca está fechada de qualquer maneira.
Então você não precisa se preocupar em perder o trabalho. Eles passaram o dia em domesticidade confortável, Rowan cuidando dos animais, biscoitos de Marisol de uma receita que sua mãe a ensinou. Quando a noite chegou, eles se sentaram no fogo jogando cartas e conversando até tarde da noite. Você já pensou no que você fará? Rowan perguntou de repente, afastando seus cartões. Quando nosso arranjo termina? A pergunta pegou Marisol de surpresa. Eles raramente falavam sobre o futuro, sobre o fato de que, em pouco mais de 3 meses, ela deixaria a Silverthorn Farm. Marisol olhou para suas cartas, evitando os olhos de Rowan. Eu não pensei muito sobre isso, ela mentiu. Na verdade, ela estava pensando nisso constantemente, especialmente desde a noite de ação de graças. Você terá o dinheiro com o qual concordamos, continuou Rowan, sua voz com cuidado. O suficiente para ir a qualquer lugar, comece de novo. Sim, esse foi o negócio. Marisol colocou as cartas na mesa. Eu deveria dormir um pouco. Foi um longo dia. Marisol, espere. Rowan pegou a mão dela enquanto estava. Eu não queria te chatear. Você não fez, ela disse rapidamente. Estou apenas cansado. Mas ambos sabiam que era mais do que isso. A verdade tácita pendurou entre eles. O arranjo deles havia se tornado complicado por sentimentos que não esperavam. Naquela noite, Marisol estava acordado, pensando na pergunta de Rowan. O que ela faria quando os 6 meses terminassem? Antes de vir para a Silverthorn Farm, a resposta foi simples. Pegue o dinheiro e construa uma nova vida em outro lugar. Agora, o pensamento de deixar Hollow Creek, de deixar Rowan, fez sua dor no peito. Na manhã seguinte, a neve parou, mas as estradas permaneceram intransitáveis. Após o café da manhã, Rowan anunciou que precisava verificar a linha da cerca, para garantir que o peso da neve não causasse nenhum dano. Eu vou com você, ofereceu Marisol. Eu poderia usar um pouco de ar fresco. Eles se acumularam em casacos, pesados lenços e botas. Depois partiam pelos campos cobertos de neve. A esperança, agora totalmente crescida, em um cavalo jovem forte, empurrava ao lado deles, encantando-se na neve. Ela percorreu um longo caminho, observou Marisol, observando o potro chutar neve em pó. Obrigado a você, disse Rowan. Não tenho certeza se ela teria conseguido a primeira noite sem a sua ajuda. Eles caminharam em silêncio comprovado, verificando os postes ao longo do pasto norte. O mundo ao seu redor era silencioso e branco. O sol do inverno criando uma paisagem brilhante. Eu tenho pensado, Rowan disse de repente, parando para encará-la, sobre o que acontece em março, quando nosso acordo terminar. O coração de Marisol correu. Oh, e se... Ele hesitou, então continuou. E se você não fosse embora? O que você quer dizer? Você pode ficar. Aqui, em Silverthorn. Rowan desviou o olhar. Depois de volta para ela seus olhos seriamente. O arranjo poderia continuar, se você quisesse. Decepção acabou com o Marisol. Você quer estender nosso contrato? Por quanto tempo? Mais 6 meses? Por ano? Não foi isso que eu quis dizer, disse Rowan, frustração evidente em sua voz. Não estou explicando isso bem. Então, explique melhor, Marisol desafiou, suas próprias emoções borbulhando à superfície. O que exatamente você está oferecendo, Rowan? Antes que ele pudesse responder, uma rachadura acentuada ecoou em todo o campo. Ambos se viraram para ver um grande galho de árvore, pesado com neve, se libertarem e batem no chão perto de onde a esperança estava explorando. O jovem cavalo, criado de susto, e depois a parafusou, correndo pelo campo em direção à floresta. Ter esperança! Rowan gritou, correndo imediatamente atrás dela. Marisol se seguiu, seu coração batendo. A neve dificultou a corrida, cada passo afundando profundamente na superfície branca. A esperança havia desaparecido nas árvores, suas vertigens com medo da única indicação de sua localização. Dessa maneira, Rowan chamou, virando em direção a um denso pedaço de floresta. Eles encontraram esperança presa em um emaranhado de galhos caídos, batendo em pânico. Rowan se aproximou lentamente, falando em uma voz calma e firme.
Fácil, garota, está tudo bem. Estamos aqui agora. Juntos, Rowan e Marisol trabalharam para libertar o cavalo assustado, removendo cuidadosamente galhos e acalmando-a com toques, suaves e palavras suaves. Quando a esperança finalmente estava livre, Rowan a verificou por lesões. Apenas alguns arranhões. Ela ficará bem, disse ele com alívio. O sol estava começando a se pôr ao liderar a esperança de volta para a fazenda. A temperatura caiu rapidamente e Marisol estremeceu apesar de seu casaco pesado. Precisamos nos apressar, disse Rowan, percebendo seu desconforto. Está ficando perigosamente frio. Quando chegaram à fazenda, a escuridão havia caído e Marisol mal podia sentir os dedos dos pés. Rowan a levou para dentro enquanto assegurava a esperança no estábulo. Seus lábios são azuis, disse ele quando se juntou a ela na cozinha. Precisamos esquentar você. Ele construiu um incêndio na sala de estar, depois fez chá quente enquanto Marisol se amontoou sob um cobertor no sofá. Quando ele lhe entregou a caneca fumegante, os dedos tocaram e Marisol ficou impressionado com o quão quente suas mãos foram comparadas com as dela. Obrigado, ela murmurou tentando impedir que os dentes conversassem. Você ainda está congelando. Rowan franziu a testa. Depois de um momento de hesitação, ele se sentou ao lado dela e passou o braço em volta dos ombros dela, puxando-a contra o peito dele. Calor corporal, explicou ele. Marisol ficou tenso, depois relaxou em seu abraço muito frio para se preocupar com os limites. Gradualmente, a combinação do fogo, do chá e do calor de Rowan começaram a descongelar seus membros congelados. Melhorar? Ele perguntou suavemente, sua respiração mexendo seus cabelos. Sim, ela sussurrou. Mas ela não se afastou. E ele também não. Eles se sentaram assim por um longo tempo, observando as chamas dançarem na lareira. O silêncio entre eles confortável, mas acusado de sentimentos não ditos. Sobre o que eu estava tentando dizer. Anteriormente, Rowan começou sua voz baixa. Antes da esperança fugir. Marisol prendeu a respiração, com medo de esperar. Não quero estender nosso contrato, Marisol. Eu quero... Ele fez uma pausa, lutando por palavras. Eu quero rasgar completamente. Ela se afastou um pouco para olhar para o rosto dele. O quê? Esse arranjo, esse casamento no papel, não é mais o suficiente. Seus olhos os seguravam, de forma constante. Não para mim. O que você está dizendo, Rowan? Estou dizendo que quero que você fique, não como parte de um acordo comercial, não pelo dinheiro. Sua voz suavizou. Eu quero que você fique porque você quer. Porque poderíamos ter algo real aqui. O coração de Marisol bateu. Você está dizendo... Estou me apaixonando por você, Marisol, admitiu Rowan, as palavras correndo como se ele as estivesse segurando por muito tempo. Eu não esperava, eu não queria, mas aconteceu de qualquer maneira. Lágrimas encheram os olhos de Marisol. Rowan, Você não precisa dizer nada, ele interrompeu. Eu sei que isso não fazia parte do nosso negócio, mas eu precisava que você soubesse como me sinto antes de março chegar e você sai. Porque se houver alguma chance de se sentir da mesma maneira... Em vez de responder com palavras, Marisol se inclinou para a frente e o beijou. Era gentil a princípio, tentativo, mas quando os braços de Rowan se apertaram ao seu redor, o beijo se aprofundou, transmitindo todas as emoções que eles estavam segurando há meses. Quando eles finalmente se separaram, ambos sem fôlego, Marisol sorriu através de suas lágrimas. Estou me apaixonando por você também. Estou há algum tempo. Realmente? Rowan parecia atordoado, como se não tivesse ousado esperar esse resultado. Realmente, ela confirmou. Mas eu tinha medo de admitir, mesmo para mim. Isso deveria ser temporário, apenas negócios. Parou de ser apenas um negócio há muito tempo, disse Rowan, escovando uma lágrima de sua bochecha. Talvez nunca tenha sido, na verdade não. Então, o que acontece agora? Marisol perguntou. Agora, começamos de novo, sem contratos, sem prazos, sem dinheiro trocando de mãos. Rowan pegou as mãos nas dele. Apenas nós descobrindo o que queremos juntos. Eu gostaria disso, Marisol sussurrou.
Naquela noite, pela primeira vez, Marisol não dormiu no quarto de hóspedes. Ela dormiu nos braços de Rowan, no quarto principal que agora iria ser deles. Enquanto ela dormia, ela se maravilhou com a jornada que a levou a esse momento, de uma batida desesperada na porta de um estranho para encontrar um amor e uma casa que ela nunca esperava. As semanas seguintes foram as mais felizes da vida de Marisol. Ela e Rowan passaram por seus dias com uma nova facilidade, não escondendo mais seus sentimentos ou mantendo uma distância cuidadosa. Eles compartilharam refeições, trabalho e risos, descobrindo se de maneira a seus negócios nunca haviam permitido. O Natal na fazenda Silverthorne era mágico. Eles decoraram a casa inteira, assaram biscoitos juntos e trocaram presentes simples, um novo chapéu e luvas para Rowan, um lindo lenço para Marisol. Mas o presente mais precioso veio na véspera de Natal, quando Rowan apresentou a Marisol uma pequena caixa. No interior havia um anel. Não desta vez a mãe, mas uma nova com um pequeno diamante ladeado por 2 esmeraldas. "Isso não faz parte do nosso arranjo", disse ele, sua voz espessa de emoção. "Este sou eu pedindo para você ficar de verdade, desta vez, para construir uma vida aqui comigo." "Sim", respondeu Marisol sem hesitar. "Sim para tudo isso." A véspera de Ano Novo os encontrou comemorando na festa anual do Dr. Wilson, onde Rowan orgulhosamente apresentou Marisol como minha esposa, desta vez sem qualificação. Nenhuma agenda oculta, apenas pura alegria na verdade dessas palavras. "Vocês dois parecem diferentes", observou Marta, pegando Marisol sozinho perto do punch bowl. "Mais feliz, mais estabelecida." "Nós somos", Marisol admitiu com um sorriso. "Acontece que o que começou como conveniência se tornou algo muito... Mas eu sabia", Marta declarou triunfantemente. "No momento em que te vi juntos no Festival da Colheita, você não pode fingir esse tipo de conexão." Quando janeiro se voltou para fevereiro, o trabalho de Marisol na biblioteca se expandiu para incluir a organização de um workshop de redação da comunidade. Ela compartilhou algumas de suas próprias histórias de vida de cidade, pequena, de encontrar amor e lar em lugares inesperados, e ficou surpreso com a resposta positiva. "Você tem um presente", Jéssica disse a ela depois de ler a última peça de Marisol. "Você deve se submeter a revistas literárias", Marisol corou com o louvor, mas sentiu uma centelha de ambição reacendendo. Antes da doença de sua mãe, antes da traição de Derek, ela sonhava em ser escritora. Talvez esse sonho não tenha sido perdido, afinal. Na fazenda, Rowan começou a fazer planos para o plantio da primavera, sempre incluindo o Marisol nas decisões. Eles expandiam a horta, experimentavam uma nova variedade de milho, talvez plantassem algumas flores ao longo da garagem. "Para o casamento", explicou quando Marisol perguntou sobre as flores. "Eu pensei que poderíamos ter uma cerimônia real neste verão. Algo pequeno, apenas amigo próximo, mas significativo, para marcar nosso novo começo." "Eu gostaria disso", concordou Marisol, imaginando uma noite de verão, pôr do sol sobre os campos, flores em flor, uma celebração de sua improvável história de amor. Fevereiro trouxe o Dia dos Namorados, que Rowan insistiu em comemorar, apesar de sua aversão habitual por férias comerciais. Ele cozinhou o jantar, com apenas pequenos desastres, e eles dançaram na cozinha aos antigos discos. Rowan encontrou na coleção de seu avô. Enquanto balançavam a música, Marisol descansou a cabeça no ombro de Rowan, sobrecarregado pela gratidão pelo caminho que a levou aqui. "O que você está pensando?" Rowan perguntou, percebendo sua expressão atenciosa. "Eu estava pensando naquela noite que bati na sua porta", ela respondeu. "Quão desesperado e sozinho eu me senti. Como tudo que eu queria era um chão e um teto. Até amanhã. E eu lhe ofereci um casamento", Rowan riu. "Deve ter pensado que eu era louco." "Eu fiz", Marisol admitiu com um sorriso. "Mas eu estava desesperado o suficiente para dizer sim. A melhor decisão que já tomei." "Para mim também", Rowan disse suavemente. "Eu pensei que só precisava de uma esposa no papel. Acontece que eu precisava de você, especificamente, para mantimentos." Quando Marty se aproximou,
O mês que teria marcado o fim de seu arranjo, Marisol sentiu apenas antecipação para o futuro, não pavor. O dinheiro Rowan havia prometido, ela permaneceu intocada em uma conta que ele montou. Eles concordaram em usá-lo como um ninho de ovo para o seu futuro juntos, talvez para reformas na fazenda ou em um pequeno Marisol de estufa, sonhava. Mas a vida, como Marisol aprendeu, raramente segue um caminho previsível, uma manhã fria. No início de março, enquanto Marisol estava organizando livros na biblioteca, Jéssica entregou a ela o telefone. "É Rowan", disse ela. "Parece importante." Marisol, a voz de Rowan estava apertada com uma emoção que ela não conseguia identificar. "Você pode voltar para casa agora? O que há de errado? É esperança?" "Não, nada assim, por favor, volte para casa." Jéssica pediu que ela fosse imediatamente, oferecendo-se para cobrir o resto de seu turno. Marisol correu para a fazenda, sua mente correndo com possibilidades. Aconteceu algo com Rowan? Ele foi ferido? Doente? Quando ela entrou na garagem, viu o caminhão de Rowan estacionado ao lado de um carro desconhecido. Dentro da casa, ela encontrou Rowan na cozinha com um homem de terno, Sr. Peterson, o advogado. "O que está acontecendo?" ela perguntou, olhando entre os dois homens. Peterson limpou a garganta. "Sra. Lark, acabei de explicar algo ao seu marido que afeta vocês dois. É sobre a vontade do avô dele." "A cláusula sobre ser casada?" Marisol perguntou confuso. "Mas cuidamos disso meses atrás." "É exatamente isso", disse Peterson ajustando seus óculos. "Não existe tal cláusula." "O quê?" Marisol virou-se para Rowan, que parecia pálido. "A vontade nunca estipulou que Rowan tinha que se casar com a herdeira Silverthorne Farm", explicou Peterson. "Ele herdou a fazenda incondicionalmente no dia em que seu avô morreu." "Eu não entendo", disse Marisol, tentando processar essas informações. "Rowan, você disse..." "Foi uma mentira", interrompeu Peterson. "Um que eu descobri inadvertidamente ao revisar os documentos originais. Rowan nunca foi obrigado a se casar em seu aniversário de 30 segundos ou em qualquer outro momento." Marisol sentiu como se o chão tivesse caído debaixo dela. Ela olhou para Rowan esperando que ele negue, para explicar. "Acho que vocês dois precisam conversar", disse Peterson, reunindo seus papéis. "Vou me ver." Depois que o advogado saiu, um forte silêncio encheu a cozinha. Rowan ficou com a cabeça curvada, incapaz de encontrar os olhos de Marisol. "Isso é verdade?" ela finalmente perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. "Sim", Rowan admitiu, a palavra pendurada entre eles como uma barreira. "Por quê? Por que você mentiria sobre algo assim?" Rowan passou a mão pelos cabelos, sua expressão atormentada. "Eu não sabia que era uma mentira a princípio. Meu avô sempre me disse que havia uma cláusula de casamento em sua vontade. Disse que era a maneira dele de ter certeza de que eu não acabava sozinha a vida toda. Mas, em algum momento você descobriu a verdade?" Marisol pressionou. Rowan assentiu com relutância. "Um mês depois que nos casamos." Peterson ligou com algumas perguntas sobre a escritura da propriedade. Ele mencionou como foi a sorte que o avô havia deixado tudo para mim sem condições. Percebi que o avô havia inventado o requisito de casamento. "E você não me disse?" Urra e traição caíram sobre Marisol. "Você me deixou acreditar que nosso casamento era necessário para sua herança?" "Eu ia dizer a você", Rowan insistiu. "Mas até então, as coisas entre nós estavam mudando. Eu estava começando a ter sentimentos por você. Eu tinha medo que você soubesse a verdade. Você iria embora. Então você continuou mentindo para mim." A voz de Marisol endureceu, assim como Derek tomando decisões sobre minha vida sem me dar uma escolha. "Não é o mesmo", Rowan protestou. "Eu nunca quis te machucar, mas você fez." Lágrimas encheram os olhos de Marisol. "Você me deu uma casa construída sobre nada além de mentiras." "Não nada", disse Rowan desesperadamente. "O que está entre nós agora é real. Você sabe que é." "É? Como posso confiar em alguma coisa sobre esse casamento quando começou com uma mentira?" Marisol enxugou as lágrimas, a raiva substituindo a dor. "Eu preciso ir.
Eu não posso estar aqui agora. Marisol, por favor. Rowan pegou ela, mas ela se afastou. Não, ela avisou. Eu preciso de ti a pensar. Ela pegou as chaves do casaco e do carro, ignorando os pedidos de Rowan para ficar e conversar. Quando ela se afastou da fazenda Silverthorn, as lágrimas embaçaram sua visão. Tudo o que ela pensou que sabia, tudo o que ela veio a amar, de repente se sentiu contaminado por engano. Marisol dirigiu sem direção, eventualmente se encontrando na biblioteca da cidade. Jéssica deu uma olhada no rosto manchado de lágrimas e imediatamente fechou a biblioteca mais cedo, levando Marisol para sua casa acima da livraria. O que aconteceu? Jéssica perguntou, colocando uma xícara de chá na frente de seu amigo perturbado. Entre sobes, Marisol explicou tudo. O arranjo original, como os sentimentos reais haviam se desenvolvido, e agora a revelação devastadora de que tudo tinha sido baseado em uma mentira. Ele não precisava se casar comigo, ela concluiu amargamente. Nunca houve nenhuma cláusula no testamento. Ele herdou a fazenda no dia em que seu avô morreu. Jéssica parecia pensativa. Rowan sabia que quando ele propôs o arranjo para você, ele disse que não, admitiu Marisol, que seu avô lhe contou sobre o requisito de casamento, mas ele descobriu a verdade um mês depois que nos casamos e não me contou, porque ele estava se apaixonando por você, sugeriu Jéssica gentilmente. Isso não desculpa mentindo para mim, insistiu Marisol. Como posso confiar nele agora? Jéssica suspirou. Conheço Rowan a maior parte da minha vida. Ele é muitas coisas, teimosas, privadas, às vezes muito sérias para o seu próprio bem. Mas ele não é cruel, e ele não é um mentiroso por natureza. Então por que ele fez isso? Medo, provavelmente. Jéssica deu de ombros. Medo de perder, o medo de ficar sozinho novamente. Medo de que o que estava crescendo entre você não era forte o suficiente para suportar a verdade. Marisol olhou para o chá, considerando as palavras de Jéssica. Eu não sei o que fazer. Você não precisa decidir nada hoje à noite, Jéssica garantiu a ela. Fique aqui o tempo necessário. Reserve um tempo para pensar. Naquela noite, Marisol dormiu em apuros no sofá de Jéssica, seus sonhos cheios de imagens confusas. O rosto de Rowan quando ele propôs seu arranjo pela primeira vez, esperança, como um frágil potera lutando pela vida, a árvore de Natal que eles haviam decorado juntos, a expressão de Rowan quando ele admitiu que estava se apaixonando por ela. De manhã, Jéssica partiu para a biblioteca, dando ao Marisol Space para pensar. Ela passou o dia andando, chorando, tentando resolver suas emoções emaranhadas. À noite ela havia tomado uma decisão. Ela deixaria Hollow Creek, como planejado originalmente. Pegue o dinheiro e comece a algum lugar novo, novamente. Ela ligou para Rowan para que ele soubesse que estaria por aqui para levar suas coisas. Por favor, Marisol. Sua voz era difícil de emoção. Não faça isso, podemos trabalhar com isso. Eu preciso conseguir meus pertences, respondeu ela, mantendo a voz firme. Eu vou amanhã de manhã. Naquela noite, uma severa tempestade de inverno desceu em Hollow Creek. O vento uivou ao redor do apartamento de Jéssica, sacudindo as janelas. A neve caiu pesadamente, acumulando-se rapidamente. À meia-noite, a energia saiu, deixando Marisol na escuridão, exceto pelas velas de emergência que Jéssica havia saído. Enquanto ela se amontoou sob cobertores, ouvindo a raiva da tempestade, do lado de fora Marisol pensou em Rowan sozinho na fazenda. Ele estava preocupado com os animais. O velho telhado de celeiro estava sustentado sob o peso da neve. Ele estava pensando nela, sentindo falta dela, pois ela estava sentindo falta dele apesar de sua raiva. Por volta das 2 da manhã, o telefone tocou. O telefone fixo de Jéssica. Ainda funcionando apesar da queda de energia. Marisol hesitou e depois respondeu. Olá? Marisol? Graças a Deus. Era Marta da loja geral, sua voz urgente. Jéssica está aí? Não, ela está com os pais hoje à noite. O que há de errado? Houve um acidente na fazenda de Silverthorn. Uma árvore caiu no celeiro durante a tempestade. Rowan pediu ajuda. Mas as estradas são quase intransitáveis. Tim está tentando chegar lá com outros homens, mas é lento.
Rowan está machucando? Marisol perguntou, o medo agarrando seu coração. Não sabemos. A ligação foi cortada. Marta hesitou. Ele era trying para tirar os animais. O celeiro pegou fogo de alguma fiação elétrica. Marisol não hesitou. Eu vou lá. Marisol, as estradas são traiçoeiras. Eu tenho que ir. Ela interrompeu, já puxando as botas e o casaco. O caminho para Silverthorne Farm era angustiante. A neve caiu em lençóis cegos, o vento empurrando contra o carro. 2 vezes ela quase deslizou para fora da estrada, mas a determinação a levou para a frente. O que quer que tenha acontecido entre eles, ela não conseguiu deixar Rowan para enfrentar isso sozinho. Quando se aproximou da fazenda, ela viu o brilho de chamas através da neve que cai. O celeiro estava em chamas, chamas laranjas saltando no céu noturno. Vários caminhões estavam estacionados ao acaso na calçada, homens correndo com baldes e cobertores. Marisol abandonou o carro e correu em direção ao caos. Chamando o nome de Rowan, Dr. Wilson agarrou seu braço. Marisol, graças a Deus você está aqui. Rowan ainda está lá dentro tentando alcançar a esperança. Ela está presa na barraca dos fundos. Sem pensar, Marisol começou em direção ao celeiro em chamas, mas o Dr. Wilson a segurou. É muito perigoso, ele alertou. A estrutura pode entrar em colapso a qualquer minuto. Eu tenho que ajudá-lo, insistiu Marisol, lágrimas congelando suas bochechas. Eu amo ele. Nesse momento, uma seção do telhado do celeiro cedeu com um terrível som de rachaduras. Os homens gritaram avisos, caindo do calor intensificador. Rowan! Marisol gritou, lutando contra o controle restritivo do Dr. Wilson. E então, através da fumaça e da neve voadora, uma figura emergiu do celeiro. Rowan, tossindo e tropeçando, liderando esperança por seu cabreinho. O jovem cavalo estava assustado, mas parecia ileso. Marisol se libertou e correu para ele. Rowan olhou para cima, descrença cruzando seu rosto com fuligem. Marisol, o que você está fazendo aqui? Em vez de responder, ela jogou os braços em volta dele, sem atenção às cinzas e fumaça. Eu pensei que havia perdido você. Ela soluçou, contra o peito dele. Rowan a segurou com força, suas próprias lágrimas se misturando com a dela. Sinto muito, ele sussurrou. Para tudo, para mentir para você. Não importa agora, disse Marisol, puxando para trás para olhar para ele. Nada disso importa, exceto que você está seguro. Ao seu redor, os homens continuaram lutando contra o fogo, mas ficou claro que o celeiro estava perdido. Espero que se acalmou contra o ombro de Marisol, buscando conforto no toque familiar. Eu estava voltando, disse Marisol a Rowan, enquanto eles assistiam o celeiro queimando. Não apenas para minhas coisas, eu estava voltando para sempre. Você era? A esperança provocou os olhos de Rowan. Eu percebi algo hoje à noite, dirigindo por essa tempestade, explicou Marisol. Nosso casamento pode ter começado como mentira, mas o que cresceu é a coisa mais verdadeira que eu já conheci. Eu te amo, Rowan Lark. É aqui que eu pertenço. Rowan a puxou para perto, seu beijo degustando de fumaça e promessas. Eu também te amo. E juro, não há mais mentiras entre nós. Nunca. Quando o amanhecer quebrou sobre a fazenda de Silverthorne, a neve parou de cair e o fogo caiu, deixando apenas ruínas ardentes onde o celeiro estava. Mas em meio à destruição, Marisol sentiu um profundo sentimento de paz. Eles se reconstruiriam, o celeiro, sua confiança um no outro, seu futuro, juntos. Olha, Rowan disse suavemente apontando para o céu oriental, onde os primeiros raios da luz do sol perfuraram as nuvens, lançando um brilho dourado sobre os campos cobertos de neve. Um novo dia, Marisol murmurou, encostado a ele. Um novo começo. Rowan concordou, seu braço seguro em volta da cintura dela. Para todos nós. Espero que tenha preso suavemente ao lado deles, como se estivesse de acordo. Enquanto estavam juntos assistindo o nascer do sol, Marisol pensou na jornada que a trouxe aqui, de uma mulher desesperada com nada além de uma mochila, e uma promessa, a uma mulher que encontrou amor, propósito e um verdadeiro lar. Silverthorne Farm nunca seria apenas um lugar para ficar. Tornou-se o lugar onde ela pertencia, onde seu coração encontrou seu lar.
E isso foi uma verdade mais poderosa do que qualquer mentira, mais forte do que qualquer tempestade e mais duradoura do que qualquer promessa feita em desespero. Foi simplesmente amor. Real, honesto e verdadeiro.